Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente atingir a meta de 85 mil inscritos. Deixa o seu like pra fortalecer, que hoje é o último vídeo de 2022, tá? Agradeço a todos aí que me acompanharam durante essa temporada. Ano que vem tem muitas coisas boas, tá? A gente espera aí uma temporada positiva para a equipe do Corinthians. O John espera poder estar mais vezes na Neoquímica Arena, acompanhar mais de perto ainda o nosso Coringão. Acho que foi uma temporada aí positiva, tá? Apesar da gente não ter conquistado o título da Copa do Brasil, vejo com bons olhos a última temporada, vejo pontos de evolução, pontos que a gente ainda precisa melhorar, mas esse é o futebol, a gente vive o Corinthians, respira o Corinthians, tá? E ama muito esse clube. Desejo aqui também um feliz ano novo para você, para sua família, tá? E um vai Corinthians, um abraço do John, tamo junto, rapaziada. Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos o último treino do Corinthians, tá? Antes aí, né, do Réveillon, da virada de ano. Os jogadores vão receber uma folga, retornam só no dia 3, na terça-feira, tá? Então folgam hoje, amanhã e na segunda, certo? Ontem tivemos um jogo-treino entre Corinthians e Ferroviária, 4 tempos de meia hora, tá? Então dividido aí um pouco diferente a atividade. O jogo acabou 1-1, tá? O Yuri Alberto aí que fez o gol na cobrança de pênalti. Cheguei a postar para vocês lá no meu Instagram, @JohnDoTimão. Para quem não segue, já aproveita, tá? E essa foi a atividade. O Matheus Bidu participou, tá? E o Romero ficou fora. Mais uma vez, tá? O Romero ficou fora aí de um jogo-treino, uma atividade um pouco mais intensa dos nossos jogadores. Por outro lado, positiva a estreia já do Matheus Bidu, que já vinha treinando com a equipe do Guarani, né? Já vinha fazendo essa pré-temporada, chega no Corinthians, já entra no ritmo de treinos e já jogando também, tá? Corinthians, como vocês sabem, faz a estreia no dia 15 de janeiro, às 4 da tarde, contra o Red Bull Bragantino, na estreia da temporada, na estreia do Campeonato Paulista. Quero saber a opinião de vocês sobre mais um jogo-treino, né? O primeiro foi contra o Sub-20, que a gente perdeu por 2-0, e aí agora um empate contra a equipe da Ferroviária. Bom, falando um pouquinho sobre o mercado da bola, um pouco de resenha aí de futebol, o Silvinho, ou menor dos Silvios, tá? Para os mais íntimos aí, para a fiel torcida. Depois que saiu do Corinthians, ficou toda aquelas sondagens, vai para tal time, vai para esse time, vai para aquele time, disse que recebeu um monte de proposta, tá? Saiu nos portais, Silvinho foi sondado por tal time, por isso, por aquilo, tal. E a informação mais atualizada que temos é: o Silvinho está numa negociação avançada, tá? Faltam apenas alguns detalhes, está tudo bem encaminhado para que o Silvinho seja o próximo treinador da seleção da Albânia, tá? Uma seleção europeia aí, não tenho muitos detalhes, mas é isso. E aí fica uma breve reflexão, tá? Uma breve reflexão para nossa diretoria, que ama falar que mas a gente efetivou o Carille e deu muito certo. Efetivou os Marlós, olha o que deu. Efetivou o Coelho, olha o que deu. O Silvinho, eu vou considerar como um cara que não era treinador ainda. Ele foi meio que um treinador interino do Lyon, eu acho que comandou 10 jogos, né? E saiu. Aí veio pro Corinthians para ser o treinador principal. Não deu certo, e aí saiu do Corinthians. Muita gente ainda era a favor do Silvinho, não, que o Silvinho e o Silvinho aquilo. O cara rodou, sem fechar com nenhum clube, e vai para a seleção da Albânia. E aí? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Não vou falar mais nada. Comentem aí, por favor. Bom, família, mais uma de mercado da bola, dessa vez aqui sobre o Robert Renan, tá? Eu trouxe para vocês que o Corinthians havia recebido uma proposta de 11, 12 milhões de euros pelo Robert Renan, de um clube inglês, tá? Era a informação que a gente tinha. Passaram-se aí 2, 3 dias, saiu a negociação com o Zenit. Então o Yuri fica no Corinthians, ainda não temos as informações sobre porcentagens, tá? Não temos essa informação atualizada.
E o Robert Renan vai para o Zenit da Rússia. Tá? Isso já está certo, já viajou, deve ser anunciado aí em breve. Enfim, nesse meio tempo, descobrimos como foi feita a proposta do clube inglês. Quem fez a proposta foi o Watford, da 2ª divisão da Inglaterra. Tá? O Watford é da 2ª divisão. E era uma proposta de 11 milhões de euros. E aí a proposta estava dividida assim, não era 11 milhões. Tó, vem Robert Renan. Eram 6 milhões de euros fixos, então eles já iam pagar os 6 milhões. Com um parcelamento a ser combinado. Não era à vista, não, era parcelado. 6 milhões de euros. Os outros 4 milhões de euros, caso o Watford subisse para a Premier League, subisse para a 1ª divisão. Olha só. Então, se o Watford não subisse, quem vendeu o jogador não recebia a outra parte. E mais 1 milhão de euros em caso de uma futura venda do jogador. Então ia pagar 11, se vendesse a 20, 25, 30, passava 1 milhão de euros para o Corinthians. Isso que, somados esses 11 milhões, o Corinthians só teria direito a 55%. Basicamente a metade. Então o Corinthians ia pegar 5 milhões e meio. O Corinthians ia pegar 3 milhões fixos, que era da venda. Se o Watford subisse para a 1ª divisão, mais 2 milhões. E aí, basicamente, mais esse 1 milhão de euros, caso ele fosse vendido. É sacanagem, né, cara? É difícil. Vale lembrar que a Atalanta, tá? O clube italiano também demonstrou interesse aí no Robert Renan, mas não formalizou a proposta. Tá? Ficou só nessa sondagem e tudo mais. E aí, o Robert Renan agora fecha com a equipe do Zenit da Rússia. Obviamente que eu gostaria que ele ficasse no Corinthians, mas não é a situação que acontece nesse momento. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o Lionel Messi, tá? Luan Guilherme, meio-campista do Corinthians. Olha como que tá a situação dele. Ele estava emprestado para o Santos. O Santos falou, ó, não vamos renovar o empréstimo dele. Tá? Ele vai retornar para o Corinthians. O Corinthians falou o seguinte, ó, Luan, você não vai jogar com a gente no ano que vem. Os nossos jogadores vão se apresentar dia 14, que era uma quarta-feira. Faz o seguinte, fica quarta em casa, quinta, sexta, sábado, domingo. Vem só na segunda-feira, tá? Não vem na semana quebrada. Fica o resto da semana aí em casa, vem só na segunda-feira. Então o Luan começou a treinar dia 19 de dezembro. 19 de dezembro. Ou seja, sem ser nessa segunda agora, que foi dia 26, na passada. Então ele teve 2 semanas de treinamento. E ele faltou em treino, cara. O Luan faltou em pelo menos um treinamento. Isso que ele estava treinando em horário separado, treinando tranquilo. Se reapresentou 5 dias depois. E mesmo assim, o cara faltou em um treino. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim do ano, um salário aí de em torno de 800 mil reais. Então se a gente colocar aí até o fim do ano, o Corinthians vai pagar quase 10 milhões de reais pro Luan ainda. Quase 10 milhões de reais ainda. E aí o que poderia acontecer? Ou o Corinthians busca uma rescisão com ele, paga esses 10 milhões e aí libera o jogador, já era. Ou busca um novo empréstimo com outro time pagando uma parte do salário. Foi o que aconteceu no ano passado. No ano passado não, esse ano ainda, né? Com o Santos. Só que o Santos pagava 10, 20% do salário. Alivia. Entre o Corinthians pagar os 800 mil, pagar 600, 700, já ajuda. Querendo ou não, já ajuda, tá? Qual que é o maior problema de todos? Achar algum clube que queira pagar 80 mil reais no ano, por mês, 100, 120 mil. Tá difícil. Nem isso a gente tá conseguindo. Nessa semana, surgiu o interesse da equipe do Fortaleza, tá? Meio que uma sondagem sobre a situação do Luan, mas, na minha opinião, não vai avançar. Pelo perfil de jogador que o Vojvoda trabalha lá no Fortaleza, né? O técnico aí do Fortaleza, o Vojvoda, não acho que eles vão avançar na negociação com o Luan, tá? Gostaria muito,
Queria que qualquer clube aí do futebol brasileiro fechasse com o Luan. Era a minha vontade como torcedor corintiano. Mas acho bem difícil. A gente vai acompanhando de perto, tá? Temos aí mais 2 semanas no início de janeiro para que algum clube demonstre interesse no Luan. Mas o cara tá só treinando aqui no Corinthians, recebendo 800 mil reais por mês. E mesmo assim ele falta no treino, cara. Mesmo assim, ele falta no treino. Esse é o Luan Guilherme, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Impacto Deportivo, tá? O Impacto Deportivo é uma emissora, uma rádio, na verdade, né, argentina, trouxe a seguinte informação. O Corinthians avançou nas negociações para ter o atacante colombiano Diego Valois, de 26 anos, que joga atualmente no Talleres, que é o clube argentino. Então, a imprensa da Argentina trouxe que o Corinthians avançou nas negociações com Diego Valois, de 26 anos, um jogador colombiano. Fui pesquisar. O Valois, aos 26 anos, não tem nem 30 gols na carreira. Nem 30 gols na carreira. Ele tem, pelo que eu vi aqui, 21 gols pelo Talleres, 22 na verdade, e 6 pelo time que ele surgiu lá na Colômbia, o La Equidad. Tá? Ele surgiu no La Equidad da Colômbia, fez 6 gols lá, veio pro Talleres, desde 2018, 4 anos ele tem 22 gols. Enfim. Olhem os números. Olhem os números. E aí surgiu essa informação da Rádio Argentina. Não, o Corinthians avançou na negociação e tal. Por quê? O Vasco estava negociando com o Diego Valois e o Vasco desistiu da negociação. E aí a informação do jornal argentino, o Corinthians avançou. Fui ver o motivo pelo qual o Vasco saiu da negociação. O Vasco achou que foi usado para um leilão, tá? O Vasco estava negociando com o Talleres. O Talleres falou, tem o Corinthians aqui, tá fazendo uma proposta mais alta. O Vasco subiu. O Corinthians tá querendo muito, subiu a proposta. O Vasco fez outra proposta. O Corinthians tá subindo mais. O Vasco falou, tô fora. Nossa última proposta é esse valor. Vocês estão fazendo um leilão, vendo quem vai dar mais dinheiro. A gente tá fora. Então, abriu o caminho pro Corinthians negociar com o jogador. Qual que é a real situação? Qual que é a real situação? O Corinthians não tem interesse no Diego Valois. O Corinthians não está negociando com esse jogador. A diretoria do Corinthians já negou o interesse nesse jogador. Ou seja, a diretoria do Talleres, o que fez? Usou um nome de clube brasileiro para subir o preço do Valois. Igual diversos jogadores aí são oferecidos pro Corinthians. Pra quê? Pra falar que o Corinthians tem interesse em tal jogador. O Palmeiras tem interesse, o Grêmio tem interesse, o Flamengo, o São Paulo, todo mundo. Mas na verdade quem fez o contato foi só o Vasco. Aí fala pro Vasco, o Flamengo tá de olho, o Corinthians tá negociando, o Grêmio. Então faz uma proposta alta e contrata o cara. Tá? É esse tipo de negociação que é feita. É esse tipo de argumento que é usado em algumas negociações. Então, fico feliz, tá, que a nossa diretoria veio a público e falou, não estamos negociando com o Diego Valois. E aí o Vasco já saiu da negociação, tá? O Talleres agora vai ter que arrumar outro time para negociar o atacante Diego Valois, o colombiano. Quero saber a opinião de vocês. Eu fico feliz que o Corinthians não esteja negociando com um atacante que, em 4 temporadas tem 22 gols. 4 temporadas. É muito pouco, cara. É muito pouco mesmo. Comentem aí a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã não, tá? Amanhã não. Segunda-feira eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais. Um forte abraço. Vai Corinthians e um feliz ano novo pra vocês, rapaziada. Tamo junto. Um abraço do John.